Olá, está começando mais uma edição do GeoCast, o podcast realizado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Meu nome é Elisandra e vou conduzir hoje uma conversa sobre ética no Conselho de Engenharia, Agronomia e Geociências do Paraná. E quem vai nos ajudar a elucidar esse tema são os nossos convidados, o engenheiro civil e coordenador da Comissão de Ética do CREA Paraná, Diego Chodolowski. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado. Obrigada a você pela sua participação. Está aqui com a gente também o engenheiro químico e assessor da Comissão de Ética, Paulo César Markovic. Seja bem-vindo também, Paulo. Obrigada. Obrigado, agradeço o convite. Obrigada. E aqui do meu lado também, para me ajudar a conduzir essa conversa, nosso anfitrião, José Bered, que é conselheiro do CREA Paraná também. Obrigada, Bered, pela oportunidade. Bom dia a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Queria agradecer a todos por ter aceitado o convite e eu acho que vai ser um dia bem interessante aí o nosso bate-papo. Com certeza, vai ser sim. E a gente começa então já com o básico, né? Como que funciona a Comissão de Ética do CREA Paraná? Bem, a Comissão de Ética do CREA Paraná é formada por diversos profissionais, né? De várias modalidades, onde cada representante da Câmara está dentro da comissão. A comissão normalmente ela não faz o julgamento dos processos, ela trabalha mais com a instrução, onde nós ouvimos as partes envolvidas, né? Onde é feito investigação, questionário, levantamento de documentação. Após a análise de toda a documentação, que daí é encaminhado às câmaras especializadas onde é feito o julgamento. É desse modo que a Comissão de Ética trabalha. Então, quais são as principais responsabilidades da Comissão de Ética? Acredito que a principal responsabilidade é essa que o Diego acabou de dizer, né? É de ouvir tanto o denunciante como o denunciado, né? Instruir o processo e, no final, a comissão monta um relatório, né? Um resumo, e onde indica ali mais ou menos se aquele profissional cometeu ou não uma infração ética. Essa é a principal função. Então, isso é feito pelos conselheiros, né? São vários conselheiros, como ele falou. Nós estamos em 27 né, conselheiros. E aí a comissão, o bacana dela é que ela tem essa composição de vários profissionais e a pessoa que relata nunca é da mesma modalidade do profissional. Sim. Então, isso para afastar, às vezes, aquela visão mais técnica, mas para ver a questão ética. Né? Então, essa troca, né, o profissional, por exemplo, da engenharia civil vai analisar o engenheiro mecânico vai analisar o engenheiro eletricista. Então, essa troca é bem interessante. E a discussão dentro da comissão de ética, eu garanto, né, ela é bastante interessante. Tá? Reuniões, né, isso garante mais assim, lisura nesse processo? Exatamente. Né? Mais imparcialidade, exatamente. Essa aqui é a intenção. Acho que essa é uma das coisas que é fundamental. Eu costumo dizer que dentro de todas as atribuições e as ações do CREA, talvez a comissão de ética ela é mais importante. A gente pode dizer que ela é o eixo fundamental da existência do próprio sistema. O sistema ele tem como obrigação prioritária a fiscalização do trabalho ético. Então, a comissão de ética é justamente a que cria os elementos para que os pilares principais do CREA, eles atuam. E aí, de fato, o que já foi dito, a questão de ter profissionais de diversas áreas, diversas modalidades, trabalhando em conjunto, é fundamental para que tenha, de fato, aí um julgamento justo, né? Que eu acho que esse todo profissional que está arrolado dentro de um processo, é isso que ele espera. Assim, a sociedade espera que o CREA faça a sua parte, e o profissional, ele espera que tenha um julgamento justo, e justamente esse fato de ter uma comissão grande, uma comissão com diversos representantes, cada um de um setor diferente, que vai olhar não aquilo que é a sua função profissional, mas assim, o exercício profissional,
é o que dá robustez, vamos dizer assim, de todo esse trabalho que se desempenha lá. E vocês como, né, posso dizer, especialistas assim nessa questão ética, na visão de vocês, o que é ser um profissional ético? Bom, dentro, né, do contexto do CREA Paraná? Você trabalhar com ética, digamos, é o seguinte: você realizar tudo daquilo que está ao seu alcance para realizar o serviço, né? Uma questão de ética entra talvez um pouco questão de moral, né? Uma moralidade dentro da profissão, né? Você não infringir qualquer ato contra um colega, ser responsável, seguir orientações normativas. Nós temos hoje as NBRs, que é uma direção, né? Então, o profissional ético ele vai seguir uma linha, né? Então, ele não vai fazer algo que prejudique ao seu contratante, né? Então, ele tem que manter um ritmo estável, né? E existem normas para isso, Existem normas para isso. Hoje, dentro do CREA, nós temos a Resolução 1002, né? Que fala dos princípios éticos da profissão, né? Qual deve ser o parâmetro que ele deve seguir para ser ético, né? Então, a 1002 tende a falar somente sobre os princípios éticos do profissional ou relacionado a empresas também. Eu acho que, assim, dentro dessa resolução, eu acho muito interessante, às vezes, talvez até uma falha do aprendizado profissional, e talvez, acho que, inclusive, esse é um dos motivos desse bate-papo aqui hoje, a gente difundir o código de ética, e ele tem alguns elementos que são importantes para todos os profissionais. Ele tem algumas obrigações, alguns direitos, alguns deveres, tanto com relação à conduta que ele pode ou que é vedado a ele no exercício com os demais profissionais, com a sociedade, com o contratante. Então, assim, essa resolução, que é a base pelo qual a gente trabalha no nosso dia a dia na parte do julgamento, ele tem alguns aspectos que é importante que os profissionais cumpram. E nem sempre os profissionais estão cientes de todos os elementos que fazem parte das responsabilidades éticas dele na parte do exercício profissional. Às vezes é um profissional que tem uma técnica muito apurada, mas de repente tem alguns elementos do ponto de vista do comportamento que aquele profissional precisa ter para que ele tenha de fato aí o exercício ético da profissão dele. Isso pode ser o quê? Uma falha na academia? A gente tem discutido muito isso, né? Essa questão aí também. Mas só complementando, assim, a gente já chega na academia. Eu estou há 13 anos, né, à frente ali da assessoria da Comissão de Ética e, claro, a gente vai refletindo muito sobre todas essas situações. Tal, né? E hoje eu vejo que a ética, tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos, assim, a gente pode resumir como amor à profissão, né? Ter o amor à profissão. Então, você se fazer... E quem tem amor à profissão faz tudo, né? Então, ele usa a melhor técnica, né? Segue as normas, né? Cobra um preço justo pelo trabalho, né? Sabendo que trabalhos complexos exigem né? Tem um custo maior. Enfim, são várias características. Então, esse zelo profissional, né? Esse amor pela profissão, que acho que é uma coisa que a gente às vezes até esquece, né? A gente se forma e, poxa, né? Vai no dia a dia ali, se envolve de um jeito e tal, mas a gente tem que realmente voltar e pensar mesmo, né, sobre esse amor à profissão. Agora, sobre a academia, a gente fez até recentemente ali uma análise que até é bem curiosa, porque ela é assim: a gente pegou o tempo que a pessoa estava formada, né, da data da formatura, até a data que ele ganhou o primeiro processo ético dentro do CREA. E qual que é a média de tempo? Então, quase que 30% dos processos que a gente tem acontece nos 5 primeiros anos, né, de formação, que a pessoa se formou. E interessante que nós, assim, analisando os dados brutos, né, 3 profissionais já foram penalizados antes de completar o primeiro ano
de formado. Então, isso é uma coisa que a gente tem pensado muito dentro da comissão, tem debatido, e hoje começa, né, a Semana de Ética Profissional aqui em Maringá. A gente está fazendo dentro da UEM justamente para tentar atrair mais estudantes, tentar se aproximar dos acadêmicos, né? Então, acho que essa é uma ação que a gente vai levar algum tempo, mas a gente vai ter que fazer realmente ações para que a academia possa entender a importância de falar de ética. E daí o José falou aqui da técnica e da ética, né? A gente sempre contrata um profissional, você pode pensar assim, né? Pela ética dele, porque a gente quer um profissional que faça com qualidade, que siga as normas e tudo, que são características éticas, porque a gente sempre imagina que o profissional tecnicamente sabe fazer as coisas, né? Então, e às vezes a academia prepara a pessoa tecnicamente e não eticamente. Então, essa é uma falha que a gente tem visto muito. Inclusive, a ética não podia ser um diferencial, né? Mas devia realmente fazer parte, assim como a técnica, né? Exatamente. E não apenas um diferencial, não é mesmo? Exatamente, seria um trabalho de base, né? A parte da ética é um trabalho de base. E conforme a gente está discutindo, às vezes a gente fala da questão da ética, por exemplo, um dos elementos que está no Código de Ética é não praticar preço vil, ou seja, não faz parte do trabalho ético do profissional ele não dá um preço muito abaixo daquilo que é praticado no mercado, até porque isso faz parte também do respeito à profissão dele e o respeito aos demais profissionais. Então, assim, lembrar que você está falando aqui da academia, foram 4, 5 anos de academia, muitas vezes com uma especialização, com mestrado, com doutorado. Então, assim, existe o tempo para aquele profissional chegar na maturidade e na qualificação necessária para ele desempenhar aquele trabalho. Então, é um dos elementos que faz parte das condutas vedadas a evitar preços muito acima do praticado no mercado, bem como muito abaixo do praticado no mercado. Uma outra questão que é muito comum e às vezes acaba pegando, a gente fala da questão da qualidade técnica, mas muitas vezes a comunicação com o seu contratante, com o seu contratado. Então, por exemplo, você se dispôs a prestar um determinado serviço, se estabelece uma relação de confiança. E muitas vezes essa relação de confiança é quebrada pela falta de comunicação. Então, a prestação do serviço não é só aquele trabalho especificamente técnico, mas também os outros elementos que fazem parte desse universo. Então, não prestar as informações corretas, não dar o atendimento, isso também faz parte, muitas vezes é daí que se começa a ruptura aí de uma quebra de confiança que acaba chegando uma denúncia até a comissão. Diante dessas informações, né, quais normas, então, os senhores destacariam assim, como sendo cruciais assim, dentro do Código de Ética do CREA, né, dos engenheiros agrônomos? As normas seriam mais uma questão de procedimento de execução de serviço. Mas dentro da ética é a 1002, né? Ela que vai tratar tudo sobre como o profissional deve seguir. A 1002 seria o coração do profissional, né? Então tudo que está lá ele deve seguir para ser ético. Porque a gente pensa assim, os profissionais do CREA, apesar de ser uma classe, né, a gente tem engenheiros, engenheiro químico, engenheiro civil, agrônomo, geógrafo. Então, como que casa tudo isso, Diego? Todas essas profissões assim em um único código, assim, em uma norma, né, como a 1002, por exemplo. A 1002 ela trata de princípios, né? Então ela vai falar sobre princípios, não procedimento. Ele vai dizer que você tem que trabalhar desse modo, você tem que agir desta maneira. Então ela abrange todos os profissionais, independente de sua modalidade. Então ela foi pensada para um contexto total, não um direcionamento só. É bem isso, né? O Código de Ética, ele talvez ele até transcenderia a questão dos profissionais do sistema Confia-CREA, mas ele foi pautado como um código que pode ser aplicado a qualquer profissão, a qualquer profissional. Por exemplo. Exatamente. Então, assim, um tratamento digno
aos profissionais, vamos lá, um tratamento digno de respeito com os profissionais da sua classe. Isso é algo que tem que ser aplicado em qualquer profissão. Respeito ao meio ambiente. Isso é algo que tem que ser tratado independente de qual profissão. Utilizar a melhor técnica para solucionar o problema do seu cliente. Isso é algo que não necessariamente seria algo da engenharia civil, da engenharia química, da geografia, mas é algo que é aplicável à vida profissional de qualquer pessoa, independente de qualquer área. A gente, o código ele trouxe isso para os profissionais do sistema, mas assim, ele pode ser encarado como algo a ser replicado por qualquer outro tipo de atividade profissional. No caso nosso, nós temos aí o diferencial é que o não atendimento a um desses preceitos, ele não seria apenas uma questão de ferir os bons costumes, mas ele pode ser penalizado por esse não atendimento. Essa talvez seria a diferença aí das profissões regulamentadas e, no caso nosso aqui, os regulamentos internos do sistema Confiacrea. Então, vamos supor, eu sou ali um agrônomo recém-formado, um engenheiro civil recém-formado, aonde que eu posso ter acesso, né? Qual canal de comunicação eu posso ter acesso a essas normas e ao código de forma geral? O código está disponível nas páginas, né, do CREA, na página do Confea. Então, ele está... na página do CREA, existe um item lá chamado legislação, né? A pessoa pode entrar lá e verificar o código de ética, né? Acho que essa é uma ação assim, que é feita. Mas, por exemplo, aqui em Maringá, a Regional Maringá, ela, quando entrega a carteirinha do profissional, ela normalmente entrega um código de ética junto. Então, a gente tem feito algumas ações também nesse sentido, né, de difundir o código de ética assim, fisicamente mesmo, né? Então a pessoa ganha lá um livrinho, né? Tem o código de ética e a pessoa pode ler, né? E assim, o código de ética ele é profundo, ele é assim curto, porque eu já coloquei o código de ética numa folha frente e verso, né? Então, na verdade, do código de ética, que são vários artigos, o artigo 8º, o 9º e o 10, né? O artigo 10, é que centraliza ali as principais condutas que o profissional tem que observar, né, quando faz, né, o seu trabalho. Então essa é uma... Quais são essas normas que você... Não, então, o artigo 8º fala dos princípios éticos, né? Então, o princípio, por exemplo, da honradez, né? O princípio da segurança nos procedimentos, são princípios éticos, né? Então, ele tem que observar esses princípios. O artigo 9º, ele fala dos deveres, né? Aquilo que o profissional tem que fazer, né? Então, por exemplo, ele não pode assumir um trabalho que está acima da sua capacidade de realização, né? Ele tem um dever do zelo profissional, como eu já falei anteriormente, né? Ele tem o zelo de não causar danos aos bens públicos, às coisas públicas. Sim. Causar danos ao meio ambiente, né? São os deveres. E o artigo 10, ele fala das condutas vedadas, aquilo que o profissional não pode fazer, de jeito nenhum, né? Então, usar, por exemplo, de artifícios enganosos para obtenção de contrato, por exemplo. Essa é uma das coisas que pega muito, né? Infelizmente, né? Então, quando a gente tem lá na nossa comissão, né, a gente percebe muitas vezes um profissional falsificando documentos, né? Principalmente a ART e a certidão de acervo técnico, a anotação da responsabilidade técnica e a certidão de acervo técnico para participar de licitações. Isso é algo bastante triste até, porque não deveria fazer isso, de jeito nenhum, não pode fazer, né? Então, na prática, o que acontece? Chega a ser um crime, né? De falsidade ideológica também. É um crime. Né? O CREA normalmente encaminha para o Ministério Público, né? É um crime, né? Isso é uma coisa muito, muito triste mesmo. Sim. Então, na prática, ele precisa participar de uma licitação,
e ele precisa ter uma certidão de acervo técnico. Às vezes o profissional não tem, então ele simula, né? Ele simula através de um documento, né, da ART, ele simula, ele emite uma RT de uma obra inexistente e depois ainda, o que é pior, né, ele vai para um amigo dele, né, e fala assim, escuta, me dá um atestado aqui para poder, e o amigo dá o atestado, né, então normalmente os dois são envolvidos, né, no processo ético, e aí então isso é uma coisa que, além de ser uma conduta vedada, e acho que depois nós vamos falar um pouquinho disso, ele pode até perder o registro profissional, dependendo ali né, do que aconteceu. Então realmente é o que a gente tem, talvez, o maior número de processos dentro da comissão. Sendo até bem sincero, é uma coisa que eu entrei esse ano na comissão de ética e me impressionou muito a quantidade de acervo forjado. É algo que não esperava a quantidade. E aí, dentro da tramitação, dentro da comissão, principalmente aí nas oitivas, a gente acaba ouvindo de tudo um pouco. Um dos exemplos aí clássicos que a gente acaba ouvindo, eu cedi a minha senha para um estagiário, ou cedi a minha senha para um contador, ou assim. Então, isso faz parte das assim, o campo de atuação profissional do profissional é dele. Então, a cessão de senha, por mais que é um trabalho administrativo, que muitas vezes ele entende que é chato, isso é uma conduta vedada e existe a responsabilização dele caso ele faça essa cessão. Primeiro, já é de maneira errada, mas se a outra pessoa acaba fazendo, não é um elemento de prova ele falar que eu passei para um estagiário fazer. Então isso é uma coisa que acaba acontecendo e a gente vê muito, de fato, como foi falado aqui, alguns outros órgãos de controle que acabam sendo... a gente tem alguns modelos de fiscalização e uma das fiscalizações acaba vindo, ou um dos anteparos que acaba vindo é justamente em outros órgãos que acaba identificando uma possível irregularidade, acaba mandando para o CREA e a partir dali se desdobra todo esse trabalho e nos processos licitatórios isso é uma coisa que é relativamente comum e infelizmente acaba chegando, a gente acaba brincando que assim, a intenção nossa é a existência da comissão, mas que ela não funcionasse tão ativa. O fato dela ser tão ativa é que ainda tem profissional que não atua de maneira ética. Então, infelizmente é um problema, mas a comissão está lá para isso. Mas nos processos licitatórios é uma coisa que me impressionou muito em um ano de trabalho lá dentro da comissão, a quantidade de processos que acaba chegando. E é algo que preocupa, né? Porque se for ver dentro da comissão, o primeiro tópico de processo que nós temos é a falsificação de documentação. Ele está com praticamente 29% da nossa demanda de processo. Então dá para ver que muitos profissionais ainda não estão cientes do que devem ou não devem fazer. Pois é. E acaba que também quem contrata esse serviço também acaba sendo muito prejudicado. Né? Então é por isso que a gente tem que alertar a importância disso. Nesse caso de falsificação, é prejudicial para a população inteira, porque normalmente, como é processo licitatório, envolve governo ou prefeituras, né? Então ele está dizendo que ele tem capacidade de estar fazendo aquele serviço. Provavelmente uma obra pública, né? Normalmente é sempre obra pública, né? Questão de acervo. E daí o acervo quer dizer que ele tem capacidade de estar executando aquele serviço. Se ele está falsificando, fica meio dúbia se ele consegue ou não. Então, muitas vezes a gente vê obras paradas, né? Às vezes a gente culpa o poder, né? Mas às vezes pode ser um profissional que não conseguiu atender efetivamente ao serviço. Sim. É aquela famosa pode deixar que eu sei fazer. Aí chega na hora, não sabe fazer. Então, no processo licitatório, essa etapa preliminar de acervo técnico é justamente para garantir que se contrate profissionais que já tenham desempenhado atividades semelhantes e que dão conta de atender os requisitos e fazer aquela obra naquele tempo,
com aquela qualidade, ou melhor, com aquela técnica. Sim. A experiência que exatamente. E no fim das contas, quando a gente está falando de processo licitatório, a gente está falando de recurso público. Então, de novo, a gente volta ao código de ética e zelar com o poder público e com os recursos públicos é um dos itens basilares aí da nossa atividade profissional. Isso é tão sério, né? O mais sério quanto mentir no currículo, né? Exato. Falar que sabe, entende de Excel e fala a língua inglesa. É muito mais sério. É muito mais sério. Com certeza. E quais outros exemplos a gente teria, assim, que geram processos administrativos recorrentes, né, para o Conselho de Ética? Então, a gente analisa também casos de acidente em obras, né? Inclusive muitas vezes, né? Com morte, né? De pessoas, né? E estão muito ligadas à engenharia de segurança do trabalho. Então, a pessoa faz uma obra, não observa ali as normas de segurança, né? Sejam elas, às vezes, até individuais, né? Com relação aos EPIs, equipamento de proteção individual, como coletivos, né? Equipamentos de proteção coletivas. Então essa também é outra tristeza, né, que a gente fala das tristezas aqui, né? Mas essa é uma outra porque realmente existem muitos acidentes, isso dá bastante trabalho para a comissão, né? Às vezes tem vários envolvidos, vários engenheiros, porque todos têm podem ter, né, alguma participação ali naquele acidente. E sempre a culpa é da pessoa que morreu. Esse é um argumento recorrente aí, né, na nossa... Culpa no sentido de, às vezes, não estar utilizando o equipamento correto. Exatamente, não usar e tal. Mas existe uma tendência na segurança do trabalho, muitas mortes, né? E também é uma linha que, às vezes, existem profissionais que perderam o registro já em relação a esse tipo de processo. Então, segurança do trabalho, falsificação, teriam mais são algum temas exemplo recorrentes, né? Tem um assunto que é bastante recorrente, que é dos peritos, né? Se quiser falar um pouquinho. Questão que praticamente eu acho que a nossa segunda ou terceira demanda, né? É a questão de perícia judicial. Normalmente em processos envolvendo que alguma entre as partes em juízo, né, para correr atrás de algum benefício ou algum problema existente, né, às vezes uma passagem, às vezes essas linhas de transmissão onde vai propriedade, ou às vezes na condução, assim, ou quem está sendo desapropriado se sente ofendido, né? Daí eles recorrem à justiça. Tem nesse caso, né? O que acontece? A hora que chega lá no juiz, o juiz, como ele é leigo no assunto que tange a área da engenharia e geografia, ele vai nomear um perito. O perito vai ser os olhos do juiz lá no local. O perito vai lá, aceita a proposta, vai para fazer o serviço, marca com as partes, né? Todos os dois lados devem estar presentes, porque ele tem que ser imparcial. E muito o que acontece, às vezes, o perito receber e não fazer a vistoria. Ou ele faz a vistoria, demora para entregar o laudo. Essa demora de entregar o laudo, ele está atrasando um processo judicial. E muito posteriormente também tem alguns quesitos que é levantado posteriormente ao laudo. E alguns peritos deixam a ver, e às vezes o juiz depende de alguma resposta daquela para conseguir concluir o processo. E o processo fica parado e se desenrolando. E hoje os processos são lentos, são demorados, e quando você atrasa um serviço, você está dando mais tempo ainda para esse processo finalizar. Prejudicando, né, no caso, por exemplo, a pessoa que foi... uma das partes que está envolvida. Eu acho que isso a gente volta até um pouquinho do que a gente já falou antes, e muito dos casos é justamente o perito, existe, pelo menos eu costumo falar muito isso, talvez é mais um momento aqui para acabar falando, a perícia judicial hoje, basta você se formar
estar registrado, você pode entrar no site e se autodeclarar como perito. E muitas vezes a perícia ela envolve uma prestação de serviço extremamente qualificada, uma vez que você está sendo de fato aí os olhos do juiz para um assunto técnico. E acaba que o profissional, por não se inserir no mercado por outras formas, acaba indo para a perícia judicial, acaba conseguindo uma perícia, ele é nomeado, e depois vem aí parte de fato aí da falta de experiência, como eu disse, nos outros elementos além da questão técnica propriamente dito, mas a resposta às partes, a resposta ao próprio magistrado, aos tempos processuais, então isso tudo muitas vezes acaba dificultando e acaba que a justiça acaba mandando muito desses processos para a comissão de ética, justamente porque esse profissional, às vezes, ele até fez o serviço, mas ele não fez no tempo correto, ou ele não reuniu, porque muitas vezes você tem que ter o assistente de uma parte, assistente de outras partes. Então, assim, o serviço da atividade de perícia é uma atividade extremamente qualificada e, como a gente já falou, muitas vezes os processos são decorrentes daqueles profissionais de início de trajetória profissional e muitas vezes acaba sendo, de fato, esses profissionais que a própria justiça acaba mandando para a nossa investigação por conta disso. Então, eu defendo que a perícia ela deveria ser o último estágio, a última atuação dentro do elo profissional, aquele profissional com 5, 10, talvez 15 anos de atividade profissional, porque como ele está representando o magistrado, ele tem que ter um conhecimento acima de qualquer outro. Mas ainda não é a forma como é tratada hoje, e o reflexo disso é justamente a grande quantidade de processos que vem para a comissão de ética. Eu acho que essa é uma análise assim, simples, mas direta que a gente acaba fazendo entre causa e efeito. E nesses casos, né, não só nesses casos, né, mas todos esses que a gente está citando, quais são as penalidades por não cumprimento, né, do Código de Ética? Então, as penalidades que são previstas em lei, né, é uma advertência reservada, a penalidade mais branda, né, que daí o profissional somente é advertido, né, ninguém fica sabendo, muitas vezes é só o profissional que está sabendo que foi advertido, né. Então é quase dizendo um puxão de orelha, assim, dizendo... O CREA dizendo assim, não faça mais isso, né? Já estou te avisando. É o famoso puxar ele de novo pro trilho. Exatamente. Depois a gente tem uma penalidade que é a penalidade de censura pública, onde o CREA publica no site do CREA, né? Tem lá uma seção, né, de penalidades. Então fica publicado, daí ele aparece nas pesquisas do Google. Entendi. E aí toda a sociedade fica sabendo, né, que aquele profissional sofreu alguma sanção do CREA, né, indicando ali na sanção quais são os artigos, né, que ele infringiu, né. Essa penalidade, esse edital, digamos assim, né, essa publicação, ela permanece muitas vezes durante 5 anos. Né? É bastante tempo, né, para fazer isso. E depois a gente tem uma penalidade que aí tem que separar um pouquinho também, né? Essas duas penalidades são dos processos estritamente éticos, né? São os que a gente usa o Código de Ética para embasar ali, para ver a conduta do profissional. Mas existem ocasiões, por exemplo, a gente já citou alguns, como, né, falsificação de documentos, como a questão de acidentes e tal, que eu sempre digo assim, que ele extrapola a ética, né? A pessoa foi negligente, por exemplo, né? Um profissional que deveria ter aplicado uma técnica e não aplicou, né? Então ele foi negligente, né? Ou ele foi imperito, né? O caso, por exemplo, que ele citou ali, né? A pessoa não sabe agir numa perícia, né? Mas às vezes o imperito é um imperito que vai construir um prédio, vai fazer e não sabe fazer, né? Então, é uma questão também assim, ou imprudente, né? A pessoa que, mesmo sabendo, né, que precisa aplicar uma técnica, não aplica, né? Então, são coisas que extrapolam até os conceitos éticos, né? Chega até, em certos momentos, ser crimes, né? Estabelecidos lá no Código Penal, né? A gente olha lá, né, observa isso.
E aí, para esse tipo de profissional, pode ser aplicado o cancelamento de registro. O CREA tem aplicado aí alguns cancelamentos, né? E se a pessoa ela é contumaz, né? Ela sempre está fazendo as mesmas coisas, né? A gente teve um caso de uma pessoa um profissional que era contratado, ele recebia o dinheiro, mas não fazia o serviço. Ixi. Né? Tipo, quase com estelionato isso. Pois é. Né? Aí isso entra na justiça comum? Isso é assunto de justiça comum, mas também tem um fundo ético, porque lá tem um dos itens éticos é suspender injustificadamente os serviços contratados. Eu não posso suspender, né? É uma conduta vedada, né? E aí o profissional foi ganhando, né, advertências, foi ganhando censuras públicas e tal, e aí chegou no momento em que tinha tanta advertência, tanta censura, que foi cancelado o registro. Então existe essa possibilidade, né? A resolução lá que fala do cancelamento do registro, a nossa resolução do CONFEA, né? Ela estabelece ali que a partir de 2 censuras públicas o profissional já pode ser cancelado o registro. Então, se a pessoa reiteradamente faz algo que às vezes até simples, né? Assim, vamos supor um perito, né? O cara nunca atende lá o juiz, a gente normalmente dá uma advertência para o perito, para ele atender o juiz. Aquilo vira uma censura depois, porque já são várias, e pode chegar num cancelamento do registro. Aqui entra a dosimetria, né? A gente vai aumentando a dose. A intenção é a intenção que a gente sempre espera do profissional, ele foi penalizado uma vez, que ele entenda que faz parte das atribuições Tem que mudar de postura. Exatamente. Mas chega a ser triste, mas inclusive nos momentos que a gente tem que discutir a penalidade, assim, para quem é conselheiro, porque até é importante a gente voltar lá na primeira pergunta, porque a função da comissão de ética, ela não é a palavra final, ela instrui o processo. Sim. Então a gente estava falando aqui muito um dos processos que acaba chegando muito, são processos vinculados aí à engenharia de segurança do trabalho. Engenharia de segurança do trabalho, ela está dentro da CAEST, que é a comissão que a geografia também faz parte. Então, o processo ele começa na CAEST, ele vai para a comissão de ética, ele é instruído e ele volta com recomendações, com possibilidades de aplicar determinadas penalidades de acordo com aquilo que foi instruído, daquilo que foi ouvido às partes, mas a primeira decisão final compete aos conselheiros nas câmaras afins. Então, se é um profissional da engenharia de segurança do trabalho, serão os profissionais da engenharia de segurança do trabalho, da geografia e da cartografia que vão falar se aquela instrução ela vai gerar uma advertência, uma penalidade reservada, uma penalidade pública ou o cancelamento. O cancelamento do registro é algo que nós entendemos, inclusive, com a seriedade necessária, e é muito triste. É muito triste quando você tem em pauta um processo o processo final, e assim, tem algumas coisas que não adianta passar a mão na cabeça, até porque o profissional fez, mas é triste a gente ter que declarar um profissional inidôneo a ponto de que ele tenha um registro cassado. Eu só queria também voltar ali à pergunta, porque tem mais uma penalidade que a gente às vezes discute isso, né? Que é o seguinte, às vezes o profissional, ele cometeu um deslize mesmo, né? Se percebe ali que... E vai ser penalizado lá por alguma coisa. Mas às vezes só o fato de existir o processo ético, sabe, Liz? Para o profissional já é uma penalidade. Sim. Porque ele está sendo investigado. E às vezes isso já é capaz de mudar uma conduta. Então essa é uma coisa que a gente também discute, né? Sim, já vi muitos casos de até pessoas chegar a chorar, né, digamos, nas oitivas, com medo de perder o registro, né? E às vezes sai com uma penalidade de advertência, já é algo que ela vai trabalhar mais normalmente, né? Sim. Vai entrar na linha de novo, né? Às vezes a pessoa tá ali tendo uma atitude que ela não faz realmente ideia, né, daquilo que, né, das consequências que pode gerar, né? Inclusive, esse tema, né, da ética, realmente é um tema muito ligado, assim, à comunidade externa também, né? Porque é o profissional que presta serviço, né, e que ele vai lesar alguém, né? Vai lesar ou o poder público, né, no caso, né, ou sei lá, uma pessoa que contrata o serviço, né? Então é muito importante também, né, quando a pessoa for contratar um serviço, for participar de
uma seleção, assim, procurar saber, né, tipo, a conduta ética do profissional, né? Isso aí é uma das pautas que a gente tem, tanto o CREA quanto as entidades de classe, ela tem isso muito claro, de procure bons profissionais, contrate bons profissionais. Então, a resposta que o sistema tem com relação a essa linha, para determinados tipos de atividades, são atividades que dependem de um profissional habilitado, que emita uma RT, a resposta que precisa para a sociedade é que, assim, tenha confiança de contratar bons profissionais. Então, por isso que eu volto a dizer que, assim, a importância, no meu ponto de vista, sem sombra de dúvida, a comissão mais importante dentre todas as outras, aí, nada contra as demais comissões, mas a comissão de ética ela é a razão da existência do sistema profissional como um todo. E muitas vezes, assim, a gente já participei, inclusive, de algumas oitivas que teve profissionais que estavam desacreditados. A gente teve aí algumas oitivas que foi feita uma denúncia ou foi feito algum tipo de comunicação e o pessoal sequer acreditava da importância e da robustez que a comissão tem no andamento dos trabalhos. Então, isso é uma coisa que precisa ser passado para a sociedade, assim, a existência da comissão, o funcionamento dela e o resultado que ela dá para manutenções de bons profissionais aí no nosso meio profissional. E para a gente, então, ir caminhando para o fim da nossa conversa, eu queria que vocês pudessem, né, dar um conselho, então, tanto para o profissional, né, de forma geral, e também para aqueles que estão enfrentando, né, algum processo nesse momento. Né? Qual seria, né, o conselho, né, que vocês dariam para esses profissionais? O conselho sempre é que o profissional analise, né, a sua conduta profissional mesmo, né? Ele trata a profissão com carinho, né? Que a profissão da engenharia e das geociências, né? Ela é tão arduamente conquistada, né? Eu sempre digo isso, né? A gente na faculdade passa por uns bons perrengues ali, né? Então, poxa, se você foi tão difícil conquistar essa profissão. Passou por cálculo, né? Passou por cálculo. Física B, resistências materiais. Pois é. Vou lembrar, trauma. E aí você tem que ter zelo, né? Eu acho que o grande conselho é esse, que a pessoa tenha zelo profissional. Esse é o grande conselho que eu posso deixar aqui. Ela reflita bem a sua conduta, o enfrentamento, às vezes, com um mercado que não é muito ético, a gente sabe disso também, né? Mas que vale a pena se manter na ética, porque aquilo que você falou até, né? Mas incrivelmente pode ser um diferencial. É triste isso, mas que seja um diferencial, né? É verdade. E para quem está enfrentando, Diego, passando por esse momento difícil? Para quem está enfrentando, o importante é levantar os fatos e comparecer, tentar esclarecer da melhor maneira, né? Digamos, no chamamento das oitivas, a presença do profissional é muito importante para nós que estamos lá realizando o julgamento. Né? Não fugir, né? Não fugir. Do processo. Nós temos uma outra visão quando o profissional vem, né? Querendo ou não, nós sabemos que ele está ali para encarar as consequências, ele seja culpado ou não, né? Então ele está ali, ele veio para resolver e veio para solucionar. E uma coisa que talvez para não entrar nesse caminho de um processo ético, né? É contar com o CREA. O CREA está aí para orientar, caso tenha alguma dúvida. É só ligar, ir a alguma inspetoria, alguma regional, ou conversar com um profissional mais experiente, né? Então, é algo que se pode mediar, né? Mas sempre seguir o princípio ético. Do zelo também, né? Também. Eu acho que para quem está participando aí das oitivas, é uma etapa muito importante do processo. Então, inevitavelmente, a gente tem três graduações, vamos dizer. Sempre no processo, quando dá início ao processo,
existe aí uma série de perguntas que é feita ao profissional. Então, assim, o início do trabalho é, a partir daquilo que foi identificado, se faz uma série de perguntas. Então, assim, sempre tem uma visão daquele profissional que sequer respondeu, aquele profissional que respondeu por escrito, mas muitas vezes as palavras ali escritas talvez não demonstra o tamanho da situação ou a forma como tudo ocorreu. E para isso existe as oitivas. A oitiva, a gente está lá justamente para ouvir a versão do profissional sobre o assunto. E muitas vezes a gente teve de fato aí uma mudança substancial entre aquilo que estava no processo, aquilo que foi a denúncia e aquilo que o profissional foi lá e esclareceu. Aquele dia teve tal situação, assim... Os casos de fatos já foram inúmeros. Desde um profissional que não conseguiu chegar por conta de um problema de trânsito, um problema de família, enfim, a pessoa indo e esclarecendo os fatos, ele tem uma visão e ele consegue ampliar o leque de oportunidades aí na defesa dele. Então, eu acho que isso é muito importante. Ele participar da oitiva é importante e participar aí, de fato, pessoalmente para colocar os pontos dele. Eu acho que talvez é a dica mais importante aí para quem está. A gente torce para que não aconteça, mas caso ele tenha um processo ético, ele esclarecer os fatos, muitas vezes é o diferencial aí na condução da vida profissional dele. Que a intenção não é penalizar, né? A intenção é instruir, né? Sim. Pelo bem da profissão mesmo, de todos os profissionais, né? Eu queria então agradecer esse episódio do GeoCast. Obrigada, Paulo, obrigada, Diego, pela participação de vocês. Foi, assim, muito elucidativo, né? Todas essas questões que foram abordadas. Obrigada, Berit, por abrir a casa aqui do GeoCast mais uma vez, né? Com mais uma temas. Vez estamos aí. Com certeza. E espero que vocês voltem em breve. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço, obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Mais uma vez, obrigado e contamos com todos aí para os nossos próximos episódios. É isso mesmo. Em breve a gente volta com novos episódios do GeoCast. Até lá.